criado por uma mulher com a missão de enriquecer a vida de outras mulheres. E assim, essa rede de apoio foi crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos, formando diamantes que brilham e iluminam centenas de milhares de vidas ao redor do mundo. E 2023 é o ano de compartilhar a oportunidade. Nesse ano em que completamos 60 primaveras, convidamos todas vocês, todos vocês, a levar esse legado adiante, ajudando outras mulheres e homens a realizarem seus sonhos ao empreender com Mary Kay. Por isso, eu quero dar início agora a um painel muito especial, com foco total em dicas práticas em como compartilhar a oportunidade com grandes estrelas da nossa empresa. Convido agora no palco, quem está em casa, inclusive, se tiver perguntas, pode enviar aqui, que se tiver tempo, a gente faz para elas. E vamos todos de pé, quem estiver aqui, recebendo com muitas e muitas salvas de palmas as nossas diretoras nacionais. Primeiro, de Salvador, Bahia, a diretora nacional Kátia Teixeira. De Belo Horizonte, Minas Gerais, a diretora nacional sênior Gisele Cosme. De São Paulo, capital, a diretora nacional executiva Isabela Costa Nova. Gente, que emoção aqui no palco com as nossas 3 tops maravilhosas que todo mundo conhece, e eu sei que todo mundo aqui, todo mundo lá de casa também é super fã. Nacionais, esse a gente está falando que é o ano de compartilhar a oportunidade. E quando eu olho os números da Mary Kay, eu vejo ainda que muitas poucas, quando a gente fala do percentual, poucas pessoas estão na carreira Mary Kay. Então a gente tem mais ou menos mais de 90% da nossa força de vendas com foco somente em vendas. Claro que a gente sabe que vender, nada acontece até que alguém venda algo, né? Não adianta ninguém iniciar só por iniciar, esse não é o propósito da empresa, mas a gente sabe sim que a iniciação e a carreira independente Mary Kay é muito importante para uma pessoa quando ela quer realizar sonhos, quando ela quer ganhar dinheiro, né? Até porque existe uma limitação de 24 horas por dia, 7 dias de semana, quando a gente fala de vendas, mas quando a gente fala de início, a gente vê uma oportunidade incrível. Então, a minha primeira pergunta para vocês é, quando eu pergunto para uma consultora, nossa, mas por que você não trabalha com a iniciação? O que eu escuto é, porque eu não nasci para isso, não, porque eu não sei iniciar, não, porque eu tenho medo de receber não, porque ninguém tem dinheiro nesse país, não, porque ninguém tem cartão de crédito, não, porque eu não tenho tempo. Então, antes de a gente dar dicas para as consultoras em como iniciar, eu queria que vocês ajudassem elas a tirarem essa barreira de que elas não servem para iniciar, ou que elas não podem, no mínimo, ser futuras diretoras da Mary Kay. Isa, quer começar? Vamos começar. Bom dia mais uma vez. E para mim é muito importante essa questão que a Rô está trazendo, porque nós criamos algumas crenças, né,
do que as pessoas vão pensar, né? Do que elas acham. Então, em matéria de objeções, eu super recomendo que vocês estudem bastante esse material para que seja aí bem assertiva em cada objeção. Mas eu acredito verdadeiramente que essa oportunidade é para qualquer pessoa, né? Acabei de falar isso para vocês. E que existe sim, talvez uma estatística, pensando aqui na minha área nacional, 2% da força de vendas na Mary Kay hoje deseja e almeja uma liderança. E quando eu questiono sobre isso, me falam que acham difícil. Então, o que é difícil, né? A gente tem que entender o caminho do nosso difícil. E quando a gente escuta a necessidade do outro e a gente consegue auxiliar através dessa oportunidade o alcance daquela necessidade, a gente já fez o início, já deu uma oportunidade e aquela pessoa vai prosperar. Então, tira esse trabalho que dá trabalho, que é difícil. Não é difícil, é prazeroso, é gratificante. Então, escuta a sua convidada e pensa em tudo que vocês sabem da Mary Kay, o que seria importante para mudar uma necessidade daquela pessoa. E aí desmistifica essa coisa de que eu tenho que ter um tratado, de que eu tenho que ter um método, de que eu tenho que ter algo diferente. Então, ouve e aplica de forma prática na vida dela. Maravilhoso. Ninguém nasce pronto, né, Rô? A gente cresce no caminho. Às vezes ela acha que ela tem que ser uma grande líder para trazer pessoas para a equipe, para poder treinar. E assim como a gente não nasce mãe, né? A gente aprende no caminho. Se ela convidar outras pessoas para fazer o mesmo que ela faz, ela vai crescer junto com aquela pessoa, vai realizar sonhos grandiosos, que é isso que a carreira proporciona. A oportunidade de realizar sonhos ainda mais grandiosos. Eu acho que também a falta de conhecimento prático do que realmente a gente faz, né? Quando a gente vai conversar com alguém sobre a oportunidade. Então, eu acho muito válido vocês pegarem realmente nas mãos da consultora e fazer o que deve ser feito na prática, porque muitas vezes elas ficam muito atentas à teoria, a discursos prontos, e cada pessoa é uma pessoa. A gente precisa adequar a nossa linguagem à necessidade de cada um. Então, eu acho que o caminho é ensinar na prática. Maravilhoso. Aí, pegando até seu gancho, Kátia, aí agora vocês me convenceram, acho que eu vou tentar essa questão da iniciação. E aí vem a segunda coisa, que é o preconceito. Não digo não só o preconceito de quem fala assim, não vou vender batons, que a gente escuta muito, imagina, não vou vender batons, mas o preconceito da própria consultora de achar quem pode e quem não pode fazer Mary Kay. A coisa que eu mais vejo, imagina, você acha que essa pessoa vai querer uma oportunidade de fazer Mary Kay? Não. E eu sempre falo, se não é bom para você, se é bom para sua filha, se é bom para sua mãe, por que não pode ser bom para outras pessoas? E aí, como é que vocês trabalham com essa questão de perfil? É porque a gente até escutou ontem Ju Ferraz e a Carla falando de cada pessoa é diferente, e quando a gente olha as diretoras nacionais, quando a gente olha vocês, cada uma com um perfil diferente. Então, como parar com esse preconceito e como trabalhar com diferentes perfis? Eu acho que nós temos que tirar os rótulos, né, Rô? Às vezes a pessoa fala assim, essa tem super perfil Mary Kay, essa não tem. E uma coisa que eu fiz desde o meu começo foi apresentar a oportunidade de negócio para todas as pessoas. Ela podia ser uma dona de casa que não tinha experiência nenhuma no mercado de trabalho, a uma grande empresária super bem sucedida, eu oferecia a oportunidade para ela. Sempre fazendo uma sessão de beleza para mostrar, né, onde nós ganhamos dinheiro e o diferencial ali dos nossos produtos. Assim que eu finalizava a sessão, fazia o fechamento de vendas e após a venda eu fazia a apresentação do plano de negócios. Eu poderia até falar que não seria para ela, às vezes muito bem sucedida, mas eu falava se ela conhecesse alguém que tivesse o perfil de fazer o mesmo que eu faço, para ela poder me indicar. E ali eu mostrava para ela sobre a história da companhia, sobre os benefícios, sobre os reconhecimentos, para conseguir identificar, às vezes, uma necessidade que ela teria. Às vezes ela é super bem sucedida, mas não tinha tempo para maternidade. E quando eu viro para ela e falo que nós temos o benefício da flexibilidade, é um ponto que ela vai pensar. E por isso eu trago perfis diferenciados para a minha área nacional. Maravilhoso. Eu acho que o preconceito também vem muito da ignorância. A ignorância de não saber realmente
a grandiosidade que é estar, né, numa empresa incrível como a nossa. Então, eu costumo mostrar esse lado do negócio. Eu costumo mostrar os números para as pessoas. E, como eu falei, cada pessoa é uma linguagem diferente. Eu sofri muito preconceito quando eu comecei, porque eu também já era empresária. E as pessoas me viam como uma mulher de sucesso. Eu trabalhava com moda. E, naquele momento, quando eu olhei para a Mary Kay, eu enxerguei a Mary Kay como consumo, não para fazer como negócio. E eu percebi que muitas pessoas ainda enxergam só assim. Não enxergam como um negócio grandioso. Mas para ela enxergar como um negócio grandioso, gente, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, com o que a gente posta nas nossas redes sociais, com a nossa imagem profissional. A gente precisa ter muito cuidado com essa coisa de dizer, foi muito difícil, mas eu cheguei aqui. Foi muito desafiador. Então a gente começa a colocar na cabeça das pessoas que é difícil. E não é difícil, basta fazer o básico, né? Vocês ouviram muito sobre isso e vão continuar ouvindo. Não é difícil, mas a gente precisa desmistificar essa coisa, porque muitas pessoas têm o hábito de contar assim a parte mais, né, desafiadora. E o meu desafio é um e o de vocês é outro. Para algumas pessoas foi difícil chegar ao diretorado, foi mais complicado, teve que trabalhar um pouco a mais, e para outras não. Tem tantas pessoas que se tornam diretoras em pouco tempo, fecha a qualificação em 2 meses. Então, a minha dificuldade não vai ser igual ao do outro. Então, a gente precisa também ter um pouco de cuidado com essa linguagem que a gente coloca na hora de apresentar a oportunidade do negócio. Eu acredito que essa dúvida surge muito da nova consultora, porque ela se sente insegura. Então, de repente, ela olha para nós, acha que nós somos nacionais, olha a diretora, acha que está fácil. Então, uma dica que eu dou para vocês porque assim não é simples, a gente não vai sair fazendo análise de personalidade, nós não somos capacitadas para isso, a gente vai escutar. Mas se nesse momento você não se sente ainda tão preparada, conheça histórias de diretoras diferentes, de nacionais diferentes, porque mesmo que ainda você não tenha um resultado grandioso para mostrar, um carro rosa ou algo que você acharia que lhe deixaria segura, você mostra aquelas histórias, aqueles perfis diferentes e as pessoas se identificam. Porque de verdade não está no seu controle se é o que você fala que a pessoa vai aceitar ou não. Ela tem que ter o preparo também para receber. Então tudo isso que as meninas falaram, acrescenta essa pitadinha de olha, vamos também acreditar que se for para ela o universo vai conspirar a favor e eu vou entender o que isso acontece. Porque quando eu comecei, eu falava, meu Deus, mas eu não tenho um carro rosa, como eu vou falar sobre isso? Mas eu contava da Deise Ferreira que tinha um carro rosa, eu mostrava outras mulheres que nunca trabalharam e que eram donas de casa, né? E eu era fisioterapeuta. Então contem histórias, as pessoas gostam muito de ouvir histórias, tá? Maravilhoso. Agora, sou uma consultora, vou começar a oferecer a oportunidade para as pessoas. E a gente sabe que a gente escuta muito mais não do que sim, né? Existe uma estatística hoje na área de vocês, quantos nãos você recebe para cada sim? Eu continuo trabalhando, né, os números de cada 10 pessoas que a gente apresenta a oportunidade, 3 vão se interessar pelo negócio, mais uma vai iniciar. Então, se a gente está trabalhando para ela ter 3 inícios, né, ao longo do mês, para que ela feche um acordo de iniciação, ela vai ter que apresentar a oportunidade para 30 pessoas ao longo do mês. E quando a gente faz a pergunta, Rô, e aí, para quantas pessoas você apresentou a oportunidade? A gente vê que os números são minúsculos, que às vezes elas falam, eu não estou iniciando, mas é pelo simples fato de não estar apresentando a oportunidade de negócio. Porque se a gente profissionalizar, sentar, porque às vezes a pessoa convida para a oportunidade, vamos vender Mary Kay? E não é assim. Você tem que mostrar, como a Kátia falou, que é um grande negócio. Você tem que sentar na frente da pessoa, né, e mostrar para ela que a empresa é grandiosa, que ela tem benefícios incríveis, que a Mary Kay vai dar para ela a oportunidade dela realizar sonhos grandiosos. Então, existem esses números e ela não pode se frustrar se no meio do caminho ela apresentou para 9 disse não, mas a 10ª vai dizer sim. E isso que a Gi falou é importante, é uma média da nossa estatística, mas também uma dica que eu posso dar para vocês é crie a sua estatística pessoal, porque quando você se conhece, você vai ter um pouco mais dessa noção.
Por quê? Olha, a Gi acabou de dizer isso aqui. Se você apresenta direitinho, fez o plano, mas às vezes tem pessoas que falam, eu apresentei para 10, mandando lá mensagem no Instagram e perguntando. Aí você tem que calcular a sua estatística, porque aí desse jeito eu subo um pouquinho, vai ter que falar com 20, vai ter que falar com 30. Então isso é muito pessoal, é um termômetro, tá? A gente trabalha com pessoas, então se eu colocar uma estatística muito pronta, vocês podem se frustrar. Então crie um pouco da sua estatística pessoal. Quando é novinha, vai ter que falar com mais gente? Vai. Quando tiver mais madura, a estatística melhora, sim. Então tem que entender que isso é normal e tem que curtir o processo. Não pode ficar muito tensa com as coisas, tem que se divertir. Eu já, antes de entrar em qualificação, eu acho que eu dormi com a consultora que tinha dito sim, e 6 horas da manhã, ela disse, não, eu não quero ser consultora, porque eu fiquei talvez 1 hora explicando para ela de como ser consultora até entrar em diretora de qualificação. Então eu aprendi isso a duras penas. Então vocês podem fazer esse caminho mais rápido, tá bom? Essa é uma dica importante. E criar essa couraça de rinoceronte, né? Isso. Que a Lu Valência até fala, porque os nãos, a gente vai encontrar no caminho o tempo todo. Então a gente tem que seguir. Muitas vezes também as pessoas falam assim, nossa, falar com 10 pessoas é muita gente, né? E às vezes vocês falam assim, nossa, será como é que é a rotina dessas pessoas aí, das nacionais que falam com 10 pessoas? E eu quero dizer a vocês que a Mary Kay tem que estar dentro do coração de vocês, aonde vocês forem. Não precisa parar num café, sentar num restaurante para falar de Mary Kay. A gente fala de Mary Kay o tempo inteiro. Porque quando a Mary Kay está realmente dentro do seu coração, faz parte da sua vida, você vai falar, mas você vai falar com muita tranquilidade, né? Com muita leveza. Você vai falar da transformação que aconteceu na sua vida. E eu digo assim, olha, nós precisamos encantar pessoas. Muito mais do que apresentar a oportunidade, você precisa ser uma encantadora de pessoas. Quando a pessoa se encantar pelo brilho do seu olhar, pelo amor que você fala da sua empresa, pela forma que você se dedica ao seu trabalho, ela vai querer fazer o que você faz, com certeza. Com certeza. A gente até fala que as pessoas até iniciam por entusiasmo, né? Quantas novas consultoras a gente vê que nem conhece absolutamente nada do negócio, mas está tão entusiasmada que consegue contagiar as pessoas. Agora, Isa, você até falou uma questão que é importante, que quanto mais nova de Mary Kay, menos experiência você der e mais difícil é você fechar uma questão de iniciação, um processo de iniciação. Quais são os principais erros que vocês veem as pessoas cometerem num processo de iniciação, numa entrevista de iniciação, ao iniciar alguém? Eu acho que às vezes, assim, como foi o meu erro, né? Um excesso de entusiasmo e acabar falando mais de si, né? Porque eu estava, por exemplo, naquela meta, e esquecer de perguntar o que ela quer. Porque se eu tivesse escutado melhor, ela apenas queria R$500 extra. Se eu fosse bem assertiva e ensinasse ela a como ganhar R$500 extra, eu tinha feito. Eu tinha conquistado aquela consultora. Então, a experiência traz isso para nós. E que bom que hoje vocês têm aí muito mais acesso, né? As coisas estão mais fáceis para vocês caminharem com muito mais rapidez do que nós. Então, escuta e seja assim, bem pontual naquele desejo daquela pessoa. Aí você não precisa ter tanta experiência. Você não precisa ficar tão preocupada. Não é a sua performance que está em jogo. É a necessidade daquela pessoa. Aí ela vai com você. É criar a conexão, né, Rô? É entender o momento que ela está vivendo, o que ela está buscando, né? Se ela quer mais tempo de qualidade com os filhos ou se ela quer retorno financeiro imediato. Porque às vezes nós não vamos apresentar o plano completo de carreira de consultora a diretora nacional se não é o perfil dela, se ela quer apenas ganhar R$500. Agora, se ela é uma grande executiva de uma multinacional e já ganha 20 mil, eu tenho que chegar até o nacionalado com ela. Então, a gente ter esse feeling vai ser muito importante na hora desse bate-papo, dessa entrevista de iniciação. Eu gosto também de falar sobre a forma objetiva da gente mostrar como é que esse negócio vai se adequar à realidade daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente chega com muito entusiasmo, né, na hora de falar e de querer falar tudo de uma vez, ela se assusta. Então, no meu caso, que eu já tinha empresa,
Quando a pessoa falou assim, você vai ter que participar de reuniões semanais, eu disse, nossa, reunião? Eu faço reunião toda semana com minha equipe, mais reunião na minha vida? Não quero. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ver como é que o negócio pode se encaixar na realidade dela, daquele momento. E eu gosto muito também de falar, gente, sobre a hora que a gente vai mostrar como é que ela vai ganhar dinheiro. Então, tudo é ponta do lápis. A gente precisa mostrar os números. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se ela trabalha o dia inteiro e ela não vai ter muito tempo de fazer sessão, por mais que ela use a showcase para deixar na casa da cliente dela, a gente precisa mostrar para ela que ela pode fazer o negócio e ganhar dinheiro vendendo base, batom, lápis de olho, máscara de cílios. Mas como ganhar um negócio vendendo isso aí? A gente precisa fazer a conta, né? Então, vocês vão pegar ali e vai falar para ela, me diz uma coisa, você acha que você conseguiria vender 20 bases por mês? Menos de uma por dia. Eu acho que eu consigo, eu gosto muito da base. E o batom? Você acha que você venderia pelo menos 15? E eu vou fazendo a conta. Eu vou mostrando a ela quanto é que ela vai ganhar vendendo 15 batons, quanto é que ela vai ganhar vendendo 20 bases. E aí, eu vou chegando no número que eu já perguntei para ela previamente. Eu digo assim, qual a renda extra você gostaria de ter? Qual renda você gostaria de acrescentar no que você já tem aqui hoje no seu trabalho? E muitas vezes as pessoas também dão uma viajada, assim, elas falam assim, 20 mil. E aí eu falo assim para ela, me diz uma coisa, você começando o seu negócio agora, você me diz que trabalha aqui o dia inteiro, que você só vai ter 1 hora para fazer esse negócio. Você acha que daria para você ganhar 20 mil por mês? Aí eu faço ela pensar. Ela fala, então agora eu entendi. Então vamos lá, R$1.000 tá bom para mim, para começar. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Vamos tentar adequar a realidade delas. Maravilhosas as dicas. Falando rapidamente das principais objeções, quem pode me falar? Uma das principais é, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito. Quem consegue me ajudar aqui a vencer rapidamente essa objeção? Eu não tenho tempo, né? Eu também trabalhava durante o dia. Eu também, como advogada, trabalhava o dia todo, mas eu sempre tirava 1 horinha ali na hora do meu almoço. Eu almoçava rapidamente. Assim que eu terminava de almoçar, eu já apresentava os produtos para as pessoas que estavam à minha volta e no final do dia também. Então, eu saía do escritório por volta das 5h30, às 19 horas eu já estava na casa de uma cliente. Então, quando eu conto para ela que a minha realidade é exatamente parecida com a dela, eu já consigo quebrar a objeção de falta de tempo. 1 hora por dia, 1 hora de manhã, 1 hora no almoço, na hora do almoço, 1 hora no final do dia. Ok. Perfeito. Você consegue encaixar isso na sua rotina? Ela perfeitamente. Cartão de crédito, que eu acho que é uma objeção grande, né? Imagina. Cartão, não tenho dinheiro, não tenho cartão. Aí eu devolvo uma pergunta para ela refletir. Se eu lhe ensinar a trabalhar com estratégias que não necessite imediatamente que você tenha cartão de crédito e o dinheiro, mas que necessite da sua disposição e do seu entusiasmo, você está disposta a aprender? Geralmente ela fala, estou. Então, eu só preciso que você tenha disposição para compensar a ausência do cartão e do dinheiro. E aí eu ensino a ela essas estratégias. Maravilhoso. Aí, uma das coisas que eu escuto também, vocês devem escutar, nossa, mas eu não sirvo porque eu não conheço ninguém, né? Meu network é pequeno, eu tenho poucas pessoas nas mídias sociais, detesto mídia social, não gosto de me expor. E eu queria que vocês me falassem, então, como que essa pessoa vai oferecer oportunidade se ela não conhece ninguém? Bom, não conhecer ninguém, né? A gente sabe, como eu falei, qualquer lugar é lugar da gente se conectar com pessoas. Então, essa pessoa que não conhece ninguém, que não é daquela cidade, como é que ela vai fazer para se conectar? E muitas vezes a pessoa é super tímida. Aí é que você fala assim, meu Deus, e agora? Ela não é dessa cidade, não conhece ninguém, está me dizendo que não tem ninguém para falar. Como é que eu vou ajudar essa pessoa a se conectar? Mais uma vez, gente, vai para campo com elas. Vai para a rua com elas. Porque vocês precisam mostrar que é tão simples se conectar com pessoas. Que é tão simples você dar um bom dia com um sorriso e falar e elogiar aquela pessoa, um elogio sincero. E ela vai começar a dizer assim, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso. E as primeiras pessoas que você vai se conectar ali com ela, né, dando esse treinamento ali na prática,
ela vai começar a dizer assim, nossa, eu consigo. Aí eu digo assim para ela, agora que você já viu um pouquinho, você quer tentar? E muitas vezes ela fala assim, agora não, mas vai você aí de novo, só para eu tentar ver, ouvir mais um pouquinho. Então, muitas vezes, essas pessoas estão só precisando de uma ajuda de vocês, de um colo. Porque quando a pessoa não conhece ninguém, gente, é porque ela está muito isolada, né? Então, ela precisa de pessoas. E Mary Kay é isso, é se conectar com pessoas. E eu sempre escutei de vocês que o pior que pode acontecer é ela ouvir um não, né? E o não significa que nada mudou, que a vida segue. Nacionais, agora eu só queria, nosso tempo esgotou aqui, uma mensagem final de cada uma de vocês para nossas consultoras que estão aqui na plateia e também em casa. Bom, eu queria deixar para vocês uma reflexão sobre esse assunto que nós estamos falando de iniciação, que você não pense em você como centro dessas atenções. A gente sabe, a gente quer corte de iniciação, a gente quer o diretorado. Mas quando você tirar o brilho de você e colocar no outro, você vai ver isso se transformar. Então, se você encontrar a grande sabedoria de colocar a necessidade dessa pessoa para ser atendida com a oportunidade Mary Kay, você já conquistou a pessoa para a oportunidade e, sem sombra de dúvidas, estabeleceram uma relação de confiança. E confiança hoje é a moeda mais forte que a gente tem, tá bom? Deixo um beijo no coração para vocês. Acredite nessa carreira maravilhosa. Comece a contar a sua história para as pessoas. E eu deixo aqui uma dica para poder iniciar essa parte da